Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma semana por aqui, mais uma semana começando para inspirar vocês. E o Inspire-se de hoje está incrível. Eu quero conversar um pouquinho mais sobre os métodos não invasivos para emagrecimento, quais são os principais e quais são as principais dúvidas que existem sobre esses métodos não invasivos. Também vamos falar aqui no Inspire-se hoje sobre a mudança de mindset. Como não adianta você simplesmente fazer um procedimento, mas não ter aquela mudança interior do querer fazer a diferença. E também eu vou ter uma convidada muito especial hoje aqui comigo, a Salete, que já foi minha paciente aqui na Clínica Renove. E ela tem uma história linda, já fez um procedimento de bariátrica e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre a mudança de mindset que ela precisou ter para se transformar na mulher que ela é hoje. Vamos conferir tudo isso? Vocês já sabem que eu sou super a favor de procedimentos e principalmente procedimentos não invasivos. Eu sei que hoje a estética está muito moderna e sim, com procedimentos menos invasivos, nós conseguimos hoje entregar resultados para pacientes em todas as áreas da estética, corporal, emagrecimento, facial, capilar, enfim. E hoje eu quero falar sobre os principais procedimentos não invasivos para gordura localizada. Bom, tem muitos hoje no mercado, com gás, com tecnologias, com enzimas, mas os principais deles nós vamos comentar um pouquinho mais e eu vou te falar a diferença entre um e outro. Para começar, vamos falar sobre as enzimas. Enzimas são tipos de proteínas ou algum ativo que a gente injeta com cânula ou com agulha ou com canetas pressurizadas, nós injetamos na região que nós queremos tratar e nós deixamos ali esse ativo agindo por um tempo. Esse ativo tem vários tipos de ativos, mas a maioria deles vai fazer com quê? Com que exista um maior gasto energético e com que faça uma transformação dessa célula de gordura para ela ser gasta mais rápido pelo organismo. Então, as enzimas elas são sim legais, mas não podem ser utilizadas por todas as pessoas. Quem tem, por exemplo, esteatose hepática, não pode fazer enzima, porque a enzima ela passa por um processo de lipólise e pode fazer com que haja extravasamento de gordura de dentro da célula para o meio. E isso pode levar, não é que vai levar, mas pode levar sim a uma ida de gordura para algum lugar que a gente não quer. Então tem que tomar muito cuidado qual procedimento você vai fazer. Por exemplo, você tem esteatose hepática, você já tem pressão alta, alguma coisa você não vai fazer enzima, então não é o mais indicado para você, tá? Temos também a carboxiterapia hoje, que é muito falada, para você ir lá e realmente aplicar o gás de carbono ali, o CO2 ali na região que você quer tratar. A meu ponto de vista, não é a melhor opção para tratamento de gordura localizada. É uma opção legal quando a gente fala a nível de pele, estrias e outras questões, mas a nível de gordura, não é a nossa melhor opção, além de ser um procedimento bastante dolorido também, tá? Temos tecnologias como ultrassom, radiofrequência, que são legais e podem estar auxiliando aí no processo de diminuição de gordura, mas a meu ponto de vista também não é a melhor opção, aquela opção inicial, para você que está com bastante de volume de gordura. Temos outras opções mais legais também. E claro, o meu preferido, o método Build Sculpt. Então, é um método que nós utilizamos o equipamento de criolipólise para promover a diminuição de gordura e flacidez e assim, com uma sessão, nós conseguimos chegar em resultados incríveis em gordura mais densa, gordura mais flácida, enfim. Então, é um método que ele consegue tratar de uma forma efetiva todos os tipos de gordura. Então, a meu ponto de vista, é a melhor forma de tratar gordura, porque você consegue redução de volume, redução de peso, retração de pele, tudo de uma vez
com esse método. E o melhor de tudo, com o método Beard Sculpt, você não tem muitas contraindicações. Então, se você tem esteatose hepática, se você tem diabetes, pressão alta, você pode fazer tranquilamente o método. Ele não vai te trazer prejuízo nenhum para a saúde, muito pelo contrário, ele só vai te trazer benefícios. Então, é um método que entrega muito resultado e eu vou deixar alguns antes e depois aqui para vocês conferirem e ver como nós conseguimos sim chegar em transformações incríveis. Eu amei fazer esse método, né, aqui com a doutora. Nossa, eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida por todas aqui. E assim, ó, eu tô me sentindo muito feliz, porque eu amei meus resultados, né? Então, assim, ó, calças que eu nem usava mais, que nem essa aqui, ó, ficava com a barriga assim, agora tá retinha. Então, assim, ó, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, o melhor procedimento que eu fiz na minha vida foi esse. Então, esses foram alguns resultados do método. Hoje nós temos muitos resultados aqui na clínica, somos realmente especialistas em resultados. Nós entendemos aqui dentro da Renove que tratar gordura não é simplesmente ir lá e tratar aquela partezinha do abdômen. Não, tratar gordura vai muito além disso. É tratar uma pessoa lá dentro, é mudar a forma como ela se enxerga e a forma como as pessoas ao redor dela a enxergam. Então, tratar a gordura vai muito, 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 muito além dessa parte externa. É tratar como um todo aquela pessoa que está em busca de uma mudança e de uma transformação completa. Experimenta você melhorar alguma coisa na sua aparência, principalmente relacionada à gordura localizada, e veja se isso não vai transformar você como um todo, fazer você se sentir melhor, ter um casamento melhor, relacionamento melhor com os filhos, relacionamento melhor com os amigos e até trabalhar melhor. Então, pense nisso. Então, tratar a gordura vai muito, muito, muito além da estética. Nós falamos de saúde, beleza e bem-estar. Mas quando a gente fala de procedimentos não invasivos ou até procedimentos invasivos, nós não podemos esquecer uma parte muito importante, e eu acredito que mais importante do que qualquer outra coisa, que é a mudança de pensamento, a mudança de mindset. Nada adianta você fazer uma cirurgia aí de 30, 40, 50 mil reais, ou você investir 3, 4, 5 mil reais em suplementação e você não mudar a forma como você se enxerga e a forma como você se sente. Isso é muito, muito, muito importante. Então, esse é o principal. A forma como você se enxerga e como você quer ficar mais pra frente. A mudança, ela começa sempre pela forma como nós nos enxergamos. Então, tudo que você faz, você tem que tentar mudar seus pensamentos e usar isso como motivação. Não vai adiantar. Você pode fazer a maior cirurgia que existir no mundo, mas se você não mudar e você não acreditar de verdade que aquilo tem o poder de mudar a sua vida, aquilo não vai mudar a sua vida. Porque quem vai conseguir fazer aquilo realmente funcionar em você é você mesma. Então eu vejo, sim, mulheres incríveis que estão em busca de transformação, que querem viver uma transformação, mas elas têm um obstáculo muito grande dentro delas, que é elas acreditarem naquilo que elas estão fazendo, ou elas acreditarem que elas mesmas são capazes de viver uma transformação com aquilo que elas estão fazendo. Então, essa parte do viver a transformação, isso é muito importante. Se você quer viver uma transformação, você tem que acreditar, acima de tudo, que aquilo que você escolheu para estar fazendo vai te levar até uma transformação. Então, se você escolher um profissional para te ajudar, você tem que depositar toda a tua confiança naquele profissional que você escolheu, que aquele profissional ele é capaz de levar você até a transformação que você está buscando. Se você escolher um determinado procedimento, seja ele invasivo, não invasivo, você tem que acreditar, sim, com todas as suas forças e com toda a tua certeza que aquilo vai levar você até a transformação que você está usando. Não dê espaço para dúvida. O espaço para dúvida, quando a gente fala de um processo de transformação, seja ele físico, parte externa ou interna, causa o não. Ele vai trazer o não, ele vai trazer a incerteza para dentro de você. Então, o conselho que eu te dou, você está em um processo de mudança aí, internamente ou externamente, eu digo transformação, emagrecimento ou qualquer tipo de transformação. Se você não acreditar plenamente que aquilo que você
foi capaz de escolher vai trazer a transformação que você está buscando, nada vai adiantar. Você não vai viver uma transformação por completa. Você não vai conseguir chegar no resultado que você está buscando. A transformação, a mudança, ela começa aqui dentro. Ela começa dentro de você. E a única pessoa que consegue mudar a forma como você se enxerga, a forma como você pensa, para que essa transformação realmente exista, é você mesma. Então, pense muito nisso. Será que eu estou acreditando bastante? Será que eu escolhi alguém ou algo que realmente eu possa acreditar plenamente? Então, escolha profissionais que você consiga ter confiança e confie. Confie em você, que você foi capaz de escolher sempre o melhor para você, para chegar sempre na melhor transformação possível. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Nutrindo o Ser. E hoje vamos falar sobre estética facial, um procedimento que não era muito conhecido, mas que nos últimos dias passou a ser muito conhecido. É o Lip Lift. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto e explicar para vocês como que ele funciona, eu trouxe aqui o Dr. Ricardo Camargo. Doutor Ricardo, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Explica um pouquinho a sua formação, o que é o Lip Lift. Primeiro, obrigado pelo convite. Sim, é um assunto que de um tempo para cá já tem se falado bastante, principalmente pelo paciente que já estuda isso na internet, né, e já vem com muitas questões e já sabe se autoavaliar. O Lip Lift é um procedimento cirúrgico que ele tem como objetivo diminuir a distância entre a base do nariz e o vermelho do lábio. Isso, com o tempo, essa distância se alonga, ou por características genéticas também. Então, pacientes muito jovens hoje já têm indicação de fazer essa cirurgia, que é uma cirurgia, né, que leva ponto e tem cicatriz. Nós vamos falar disso daqui a pouco também. Legal. Confesso que eu não conheci esse procedimento, tá, doutor? Apesar de, hoje é muito bem falado sobre isso, né? Eu não conhecia, e o que eu percebo muito, que as pessoas, elas acabam querendo um lábio, uma simetria, uma harmonização facial melhor, e elas partem com preenchimento. Muitas vezes não é nem indicação tanto de preenchimento, é indicação de lip lift, e a pessoa, de repente, ela não sabe, como é o meu caso. Meu caso, eu fazia muito preenchimento, mas eu sempre ficava descontente, porque pesava mais, o dente não parecia, que a pessoa tem uma noção de que vai preencher, vai ampliar e vai aumentar o sorriso. E muito pelo contrário, ele fecha o sorriso, né? Sim, porque muitos profissionais também não estão acostumados a indicar esse procedimento, né, o Lip Lift. E o paciente que por diversas vezes já preencheu o lábio e teve insucesso, normalmente é porque a indicação naquele momento não era o preenchimento, e sim o Lip Lift. O resultado do Lip Lift e um dos objetivos dele é diminuir essa distância, o paciente que tem essa distância alongada e preenche por sequências, né, na tentativa de ganhar eversão de lábio e mostrar um pouco mais os dentes, acaba se frustrando porque o volume em excesso e o peso pode evidenciar mais essa distância ao invés de resolver a queixa do paciente. E é isso que eu percebi, doutor. Inclusive, hoje em dia, tantas pessoas precisam fazer lip lift. Eu até estava conversando com meu marido, que a gente falou assim, nossa, agora que a gente conheceu esse reparo, né, de estética, a gente vê o quanto que as pessoas precisam e elas não sabem que precisa. Aí parte para quê? Para preenchimento, para harmonização facial, que acaba muitas vezes exagerando e não chega no resultado esperado. Quando a indicação é cirúrgica, não tem nenhum procedimento que substitua, né? Agora, claro, em casos menores, né, onde o paciente quer apenas everter o lábio e dar volume, e você consegue na odontologia fazer reabilitações protéticas com lente de contato, seja o que for, para poder aumentar um pouco o tamanho do dente, em algumas situações cabem. Mas quando a parte cutânea, que é a parte da pele do lábio, que vai da base do nariz até a parte vermelha do lábio, quando isso já está alongado,
a estética dentária não vai auxiliar nesse momento. Sim. Porque existe um limite também para aumentar o tamanho dos dentes. Né? O dentista, que trabalha com isso, eles são muito criteriosos. Né? Então, o natural na fala, a exposição do dente pode variar entre 2 e 3 milímetros, e quando essa distância é muito longa, você não permite que isso ocorra. Então, diminuindo cirurgicamente, nós ganhamos num único procedimento. Diminuir essa distância, eversão e volume do lábio e maior exposição dos dentes anteriores superiores. Então, no único procedimento, a gente tem vários benefícios estéticos. Então, se a pessoa fazia preenchimento com esse intuito, acaba economizando no preenchimento, né? Na função de ter que ficar fazendo e também de repente, colocar uma lente maior para ficar o sorriso mais aberto, né? Então, é bem legal. E, doutor, me explica um pouquinho sobre a cicatrização. Como que funciona? Fica muito chatinho depois, o pós-operatório é chatinho? Como que funciona? O procedimento ocorre da seguinte forma, sob anestesia local, ou seja, dentro de um consultório ele pode ser realizado, tecnicamente rápido o tempo, né? Claro que o planejamento tem que ser muito bem executado, a indicação tem que ser muito precisa. A indicação precisa, o planejamento bem executado, o resultado cirúrgico já é quase que previsível, e o pós-cirúrgico é muito calmo. Eu costumo dizer, nós temos já um planejamento de pós que acontece exatamente como eu vou dizer para você agora. No dia é feito o procedimento, em 7 dias se remove os pontos. E o paciente não deixa de fazer as atividades dele normais. Claro que com algumas exceções. Exercícios de impacto devem ser evitados nos primeiros dias, exposição ao sol principalmente no primeiro mês, e com proteção com géis cicatrizantes e protetor solar também. A cicatriz ocorre muito rápida. Em 1 semana se tira os pontos, né, como nós dissemos, e a pele já cicatriza muito rápido, em 15 dias já está um risquinho só a cicatriz, e em 1 mês parece que já terminou tudo. Mas os cuidados iniciais nós perduramos até o final do 3º mês, onde nós sabemos que é a maturação de uma cicatriz. Legal. Dr. Ricardo, ele é referência em lip lift. Eu acabei conhecendo ele porque o Dr. Ricardo ele é muito conhecido a nível Brasil nessa questão de lip lift, e a gente agora tem ele aqui, ele vai começar a atender em Santa Catarina. Então eu vou deixar aqui a rede social dele para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele, marcar consulta. Ele faz consulta online, bem legal de fazer esse primeiro contato para ver se tem realmente necessidade. Então ele vai abrir agenda em Santa Catarina. Ele atende em São Paulo, eu moro em São Paulo, onde eu atendo, e tenho uma clínica no Espírito Santo, e já é a 2ª vez que eu venho atender aqui em Balneário, especificamente, e nós vamos continuar com a agenda aberta aqui. Você falou uma coisa muito importante. O primeiro contato à distância, ele é possível até para procedimentos cirúrgicos. Quando? Quando são indicações precisas, né? E quando a avaliação pode ser feita dessa forma. Então, o primeiro contato é para a gente entender, para eu entender, quais são as queixas do paciente e se realmente ele tem indicação ou não, para a gente ganhar um tempo, né? Uma vez que eu não moro aqui, então a gente consegue ganhar esse tempo e eu já venho já com os procedimentos já planejados para executar. Eu já estou na contagem regressiva, porque eu serei um caso dele logo, então com certeza eu sei que vai fazer toda a diferença, e vocês irão acompanhar meus antes e depois também e vão ver o resultado. Né? Vocês aguardem que esse resultado aqui vai ficar lindo. Doutor, foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por trazer tanto conteúdo e um assunto tão importante que eu sei que envolve estética feminina e com certeza a mulherada gosta. Eu que agradeço e vamos trazer outras novidades em breve também. Exatamente. Obrigada a você pela companhia e lembre-se sempre, toda transformação vem de uma decisão, então decida hoje a transformação que você quer na sua vida. Um beijo. Agora vamos falar sobre saúde e beleza bucal. Você que tem prótese móvel e tem insegurança ao falar, a Catarinense Implantes tem a solução para você. Doutora Fernanda vai explicar para a gente quais são as novidades. Oiê, tudo bem? Doutora Fernanda Fernandes, especialista em implantes há cerca de 11 anos. Para você que é de Joinville e região
e quer fazer o seu tratamento com implantes dentários, escolha fazer o seu tratamento com quem é referência em implantes dentários. Você que foi em várias clínicas, falaram que você tem que fazer enxerto. Deixa eu te falar o negócio. Eu, Fernando, atuo na área através das cargas imediatas e trabalho com técnicas de ancoragem óssea. E não faço enxerto. Isso mesmo que você falou, Fernanda não faz enxerto. Então, através de 4 implantes em cima e 4 implantes embaixo, eu devolvo o teu sorriso em até 72 horas, sejam com implantes convencionais ou através de implantes zigomáticos. Catarinense Implantes, a gente se entende no sorriso. Na Catarinense Implantes, somos referência em Joinville e região, oferecendo soluções modernas como prótese protocolo, implantes zigomáticos que podem ser concluídos em até 72 horas com carga imediata. Com tecnologia avançada e especialistas experientes, devolvemos seu sorriso de forma segura e confortável. Agende sua avaliação na Catarinense Implantes e descubra o poder de um sorriso completo. Catarinense Implantes. A gente se entende no sorriso. E hoje eu tô com uma convidada muito especial aqui no programa, que é a Salete. Salete, seja bem-vinda. Obrigada. Ela já foi minha paciente aqui na clínica e a gente sempre se conectou desde os primeiros momentos que ela veio aqui na clínica, porque ela tem uma história de vida muito bonita. Então hoje ela estava aqui fazendo um procedimento, a gente aproveitou que estava gravando, eu já convidei ela e ela topou esse desafio de aparecer aqui no Inspire-se contando um pouco mais da história dela. Salete, você tem uma história muito bonita, né? Você contou para nós que em 2016 você fez um procedimento de bariátrica. Então, antes você tinha um outro estilo de vida e depois que você fez o procedimento, você acabou que mudou totalmente o seu estilo de vida. Quem vê ela hoje, gente, nem acredita que ela já é uma pós-bariátrica, né? Então, eu quero que você conte um pouco isso assim para nós, sabe? Como que foi essa mudança para você e quais foram os principais pontos assim da sua vida que você teve que acreditar, teve que mudar para realmente viver uma transformação, porque a gente sabe que fazer por si só uma cirurgia não vai te causar uma transformação. A gente tem que também fazer a nossa parte, né? E eu sei que você é muito determinada quanto a isso. Então, conta um pouco aí dessa sua experiência. Então, quando casei, eu tive trombose por conta do anticoncepcional. Aí fiquei internada e o médico me incentivou a fazer a bariátrica, porque eu engordei, cheguei a 130 quilos porque eu não andava, porque da perna. Sendo que aí, com o tempo, eu me encorajei e fiz a bariátrica, mas com o pé atrás, com medo de repente, não dar certo. Aí, em torno assim, de 5 meses, mais ou menos, não tinha chegado a 6 meses, eu já tinha perdido 65 quilos. Nossa Senhora! Isso faz 9 anos agora, esse ano, que eu fiz. E aí, desse tempo para cá, muda todo o estilo de vida, né? Porque tu não come o que tu comia antes, o tanto que tu comia antes. Tipo, hoje eu não bebo refrigerante, eu não sou de bolacha recheada. Tem muita coisa que eu mudei o meu jeito de ser, tipo atividade física, doçura, eu não como nada doce. Hoje em dia eu tomo café amargo. Tem muita coisa assim que eu mudei para chegar ao ponto que eu cheguei aqui. Claro, bem melhor. Hoje a minha trombose está estável, não tenho problemas de saúde, a não ser ela. E, claro, teve alguns obstáculos que a gente tem que passar, né? Algumas dificuldades e algumas vitórias na vida. Claro, com certeza. E assim, como você se enxerga hoje e como que você se enxergava antes? Questão de autoestima, bem-estar, hoje você se enxerga muito melhor, enfim. Antes eu chegava, tipo, numa loja para comprar uma roupa, corria os vendedores. É normal. Sendo que eu usava 54 com lycra. Hoje eu uso 40, 42, depende, às vezes 38. Então a tua autoestima vai lá em cima, né? Porque eu sou muito ativa e não tem como parar. Se eu parar, eu adoeço. E, gente, a Salete, ela é muito ativa, tá? Ela tem um trabalho lindo, ela cuida de crianças lá em São José.
E ela também trabalha com Uber, também trabalha agora com delivery, né? Então, assim, é uma pessoa muito ativa. E antes, assim, você sempre foi assim com bastante energia, Salete, desde sempre? Ou é algo que de um tempo para cá você vem desenvolvendo? Então, eu sempre fui elétrica, né? Sempre, nunca parei. Só que agora eu vejo que, tipo assim, se aparece uma dificuldade na minha vida, eu tento focar em arrumar algo para fazer a mais, para me esquecer e seguir em frente o que eu tenho a determinação. Né? Que legal, né? E a gente vê tantas pessoas, às vezes com super saúde, às vezes super jovens, sem ter energia para fazer, né? Para trabalhar, para estudar, enfim, para fazer acontecer. Então, ela é um exemplo, viu, gente? Pensa, ter isso, você ter uma dificuldade que é normal, todo mundo enfrenta dificuldades, mas pegar essa dificuldade e usar como combustível para fazer alguma coisa diferente, enfim, mudar alguma coisa, Sim. né? E, Salete, dá um conselho, então, para quem está nos assistindo, assim, que tem baixa autoestima, ou sabe, quando acontece um problema, larga tudo, não tem vontade de fazer nada, ou também aquela pessoa que está num processo de transformação também, que nem você passou, 65 quilos, gente, é muita coisa, vocês não estão entendendo. Dá um conselho para essas pessoas, dá um conselho primeiro para a pessoa que está num processo aí de mudança física e para aquela pessoa que tem baixa energia ou acontece um problema, não faz mais nada da vida. Para quem tem baixa autoestima, assim, né? Eu acho que tem que seguir em frente. Ergue a cabeça, segue em frente, porque se tens um objetivo, tenta seguir e conseguir. Eu boto metas na minha vida. Eu quero... Tipo assim, quando eu fui tirar minha carteira, eu ficava, não vai dar certo, não vai dar certo. Meus filhos, meu marido, todo mundo me incentivou a fazer. Claro. E aí eu ficava naquela, vou ter medo, não vou... Não, eu vou. Então, hoje eu não fico pensando assim, vai dar certo? Não, eu vou. Se der certo, Deus. Se não der, eu tento de novo. Uhum. E para quem tem, né, baixa energia, acorda cedo, mete a mochila nas costas e vai trabalhar, porque isso aí... É o melhor conselho, né? É a melhor coisa que tem. Eu acordo 4h30 da manhã e vou dormir todo dia meia-noite. Então, acredite, vai e faça acontecer, não importa o que aconteça. Não importa as circunstâncias do que está acontecendo. Errar, todo mundo erra. Cair, todo mundo cai. O tombo é normal para todas as pessoas, mesmo que seja um deputado ou uma faxineira. Só que levanta, veste a camisa e vai embora. Ai, que legal, gente. Eu amei conversar com você aqui hoje, Salete. Obrigada por compartilhar um pouco com a gente da tua história, tá? Eu tenho certeza que quem está assistindo também adorou. É bom a gente ouvir, assim, ver pessoas reais, né? Nós somos pessoas reais. E todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas questões pessoais, mas é legal a gente ouvir isso pra gente se motivar e ver como o outro consegue e a gente também consegue, né? E obrigada por ter aceitado esse desafio hoje aqui com a gente, tá? Te espero mais vezes, viu? Vamos ver se um dia ela vem aqui ensinar a gente a fazer alfajor. Se você deixar, viu? A gente grava daí pro programa. Ou outra receita. Tem alguma receita, assim, que é a tua receita... de família, uma receita que você gosta muito de fazer? Eu gosto de bolo, gosto de docinho, gosto de fazer várias coisas. Então, numa próxima, você vai vir aqui cozinhar com a gente, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, tá? Nada. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui. Eu amei estar com você aqui mais uma semana, falando sobre assuntos tão incríveis e trazendo para você muito conhecimento sobre saúde, beleza e bem-estar. Mas antes disso, vamos conversar um pouquinho sobre o querer. O quanto você quer uma coisa? Você quer muito? Você quer pouco? Tudo na nossa vida parte de um querer. Quando nós queremos muito algo, nós fazemos aquilo acontecer. Às vezes a gente quer algo, mas a gente não quer o bastante. E por isso que nós não conseguimos fazer aquilo realmente se tornar uma realidade ou algo diferente acontecer na sua vida. Então, pense muito bem quando você quer uma coisa. Você quer quanto? Você está disposto a fazer tudo, a enfrentar qualquer coisa por aquilo que você quer? Então, o querer, ele é o mais importante, ele é o início, ele é a
colocada de marcha na primeira para você realizar os seus sonhos. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui. Amei estar aqui com você mais uma vez. E lembre-se sempre, você é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesma. Te encontro na semana que vem.